Imagine só, estamos no início da década de 1990, com a Guerra Fria acabando de terminar. Inúmeros engenheiros dispunham de tecnologias militares de ponta, mas não conseguiam mais usá-las para a guerra. Então, onde essa tecnologia foi parar? Nas ruas, dentro dos carros. Como resultado, os veículos da época eram equipados com tecnologia sofisticada e excessivamente complexa, como monstros saídos de um laboratório. Hoje, vamos nos aprofundar nos excessos da engenharia automotiva daquela época. Apresentaremos 10 obras-primas, superdimensionadas, da era de ouro dos anos 90 e exploraremos por que elas permanecem lendárias até hoje. O 10º carro é o Mercedes-Benz W140 Classe S. Na época, a Mercedes o considerou o carro mais requintado do mundo, e não estava exagerando. Este modelo já estava equipado com vidro duplo em 1991. Por quê? Talvez porque achassem que vidro simples não fosse adequado para um veículo de luxo. Mas isso era só o começo. As portas tinham um sistema de fechamento suave que se fechava automática e silenciosamente com uma batida suave, como um mordomo britânico. O porta-malas fechava da mesma forma, e até o porta-luvas tinha um mecanismo de fechamento suave que impressionaria até um relojoeiro. Além disso, quando o carro era engatado em marcha ré, os encostos de cabeça dos bancos traseiros abaixavam automaticamente para proteger o campo de visão, e era como se os engenheiros da Mercedes tivessem ficado acordados a noite toda preocupados com a obstrução da visão do motorista ao estacionar em paralelo. O sistema de ar-condicionado era operado por nada menos que 12 motores, mantendo 4 zonas em temperaturas diferentes e filtrando até mesmo o pólen ultrafino que flutuava no ar. Os limpadores de para-brisa tinham bicos de spray aquecidos integrados para garantir um campo de visão claro mesmo no inverno, e a antena de rádio era integrada ao aquecedor do vidro traseiro para completar a aparência limpa. Até mesmo os coxins do motor eram ajustados hidraulicamente para rigidez, dependendo das condições de direção, otimizando a viagem. Mas essa tecnologia impressionante teve um preço exorbitante. E não apenas por causa do seu preço, que na época era de aproximadamente 130 mil euros. Com o tempo, à medida que os complexos componentes eletrônicos começaram a falhar, os custos de reparo podiam facilmente ultrapassar o preço de um carro usado. A Mercedes transformou seus complexos dispositivos mecânicos em obras de arte, o que lhe rendeu o apelido de Estrela de 3 Pontas. Mas quando tudo funcionou perfeitamente, ele realmente mereceu o título de o melhor carro do mundo. O 9º veículo é o Mitsubishi Sanzen GT VR4. É como se a Mitsubishi tivesse respondido corajosamente a uma pergunta que ninguém jamais havia feito. É o produto de uma visão. O que aconteceria se toda a tecnologia de ponta dos anos 1990 fosse reunida em um único carro? Sua aparência lembra uma nave espacial construída pela NASA, obcecada por carros. Foi aplicada a aerodinâmica ativa, com os spoilers dianteiro e traseiro se movendo automaticamente de acordo com a velocidade de condução para controlar a força descendente, e um sistema de direção integral que controlava as 4 rodas. Não se tratava de uma simples tração nas 4 rodas, mas sim de um sistema de tração ativa que distribuía o torque de forma flexível de acordo com a situação. A suspensão também era controlada eletronicamente. No modo Tour, proporcionava uma condução suave e, no modo Sport, proporcionava uma resposta precisa que parecia se fundir com a superfície da estrada. Era equipado com turbocompressor duplo, intercooler, tecnologia de comando de válvulas variável e um sistema de escapamento que controlava até o ruído do escapamento com um defletor eletrônico. A transmissão era manual de 6 marchas da alemã Getrag e controlava facilmente o motor V6 biturbo de 320 cavalos, apresentando trocas de marcha suaves. O interior lembrava um carro de ficção científica, com painel de instrumentos digital e uma infinidade de botões, e até mesmo um head-up display que projetava a velocidade no para-brisa. Na época, era um carro que permitia vivenciar o futuro com 10 anos de antecedência. As desvantagens eram claras. Toda essa tecnologia significava que o carro pesava mais de 1.720 quilos, e encontrar um mecânico capaz de entender e consertar os complexos componentes eletrônicos que frequentemente apresentavam mau funcionamento era uma tarefa quase impossível. Mas, por um breve momento, o VR4 mostrou ao mundo os resultados monstruosos que os engenheiros podiam alcançar quando sua imaginação era livre. O 8º carro é o BMW 850 CSI. No início da década de 1990, os engenheiros da BMW estavam obcecados por um objetivo: construir o Grand Tourer perfeito. O carro resultante era tão equipado com tecnologia complexa que exigia um computador dedicado para diagnósticos.
Sob seu longo capô, havia um motor V12 de 5,5 litros, produzindo 372 cavalos de potência. Mas é aqui que a verdadeira magia começa. Cada um dos seus 12 cilindros tinha seu próprio corpo de borboleta, cada um controlado eletronicamente e individualmente. O coletor de admissão foi meticulosamente projetado, quase como um órgão, para garantir o fluxo de ar ideal em todas as rotações. A transmissão era manual de 6 marchas, que a BMW alegava ser a mais potente já produzida, e foi especialmente reforçada para lidar com o imenso torque. O diferencial de deslizamento limitado tinha uma função de bloqueio de 25%, e a suspensão tinha controle eletrônico dos amortecedores que reagia em tempo real à velocidade, ao ângulo de direção e à ação do acelerador. A direção também tinha relação variável, tornando-a mais ágil em velocidades mais altas. E havia um truque de festa, oculto. Quando um sensor de chuva era ativado, todas as 4 janelas fechavam automaticamente e os espelhos laterais se ajustavam dependendo da posição da marcha e eram aquecidos para remover a umidade. Os bancos ofereciam uma ampla gama de ajustes que lembravam mesas usadas em clínicas de coluna, e a função de memória não só lembrava o assento, mas também o volante, os espelhos e até mesmo a radiofrequência. A BMW produziu apenas 1.510 desses carros, cada um levando algumas semanas para ser concluído. Na época, custavam 150 mil euros, o que hoje valeria bem mais de 200 mil euros. O que receberam em troca foi essencialmente um supercomputador sobre rodas. É claro que a eletrônica se deterioraria tão rápido quanto o leite com o tempo, mas na época de seu lançamento, era uma verdadeira obra-prima, um ápice da tecnologia BMW. O 7º veículo foi o Mazda Cosmo. Este era o projeto ambicioso da Mazda, construído com o objetivo de chegar à Lua. Era tão avançado e complexo para a época que até a própria Mazda ficou surpresa, perguntando: será que realmente construímos isso? Não era simplesmente um projeto exagerado, era um feito de engenharia insano. Em seu cerne estava um motor Vaquel de 3 rotores, um motor de 2,0 litros e 20 polegadas cúbicas que girava a 7.000 rotações por minuto e produzia 300 cavalos de potência. Mas a Mazda não parou por aí. Apresentava turbocompressores duplos, mas em configuração sequencial, em vez da configuração paralela usada por outros fabricantes. Em baixas rotações, o turbo pequeno garantia resposta imediata, enquanto em altas rotações, o turbo grande gerava potência explosiva, com válvulas e atuadores controlando com precisão o complexo processo de transição. A transmissão pode parecer uma simples automática de 4 marchas, mas foi, na verdade, uma das primeiras transmissões automáticas controladas eletronicamente do mundo a empregar lógica difusa. Era um sistema inteligente que aprendia os hábitos do motorista e mantinha as marchas engatadas por mais tempo em direção agressiva, além de trocar as marchas mais cedo para maior economia de combustível em direção suave. O interior em si era um reflexo do sonho de futuro do Japão na época. Em 1990, ele era equipado com um sistema de navegação por cores, mas como os satélites ainda não estavam totalmente implantados, dependia de sensores giroscópicos e navegação inercial. O sistema de ar-condicionado mantinha a temperatura interna dentro de uma margem de erro de 1 grau Celsius, e o sistema de áudio, projetado pela Bose especificamente para o Cosmo, combinava perfeitamente com a acústica interna do carro. No entanto, esse gigante tecnológico destinava-se exclusivamente ao mercado doméstico japonês, vendendo apenas 9.000 unidades em 6 anos. O motivo era simples, era inteiramente artesanal, o motor exigia uma equipe de especialistas para ser montado e o sistema de turbo sequencial era tão complexo que exigia um programa de treinamento separado para mecânicos. Este carro não era apenas um carro, era uma declaração do futuro, uma declaração da Mazda, uma empresa que se esqueceu dos lucros e declarou: vamos exibir nossa proeza tecnológica. O 6º carro é o Bugatti Ebony Dailyworker. Este modelo foi uma declaração do grandioso retorno da Bugatti ao mundo após um período de declínio. A ambição de Romano Artioli não era simplesmente reviver a marca, era criar o supercarro mais avançado que o mundo já vira. Em 1991, esse objetivo se tornou realidade. Sob o capô, estava um monstruoso motor V12 de 3,5 litros, ostentando impressionantes 60 válvulas, 5 por cilindro. Numa época em que a maioria dos carros usava turbocompressores duplos, a Bugatti incorporou 4 turbocompressores IHI, gerando impressionantes 550 cavalos de potência. O bloco do motor era feito de alumínio, mas o cabeçote era feito de magnésio, que é mais leve e mais difícil de processar.
O preço era mais alto do que o esperado, mas não houve comprometimento do desempenho. A carroceria era feita de fibra de carbono, usada apenas pela McLaren na época, para alcançar rigidez e leveza, e a suspensão adotou o método push-rod usado na Fórmula 1. O sistema de tração nas 4 rodas ajustava a distribuição de torque em tempo real de acordo com a situação de direção, e a transmissão manual de 6 marchas escolheu um design não convencional que optou por colocá-la na frente do motor para distribuição de peso. O sistema de combustível também mostrou o auge do Super Desig, equipado com 12 injetores, uma bomba de combustível com capacidade suficiente para esvaziar uma piscina e um intercooler adequado para um jato de caça. O sistema de arrefecimento priorizou o gerenciamento de calor, com radiadores colocados em todos os lugares, incluindo na frente, nas laterais e até mesmo na entrada de ar do teto. O processo de produção não foi diferente. Engenheiros de jaleco branco trabalhavam em salas limpas para montar os motores, e cada motor passava por horas de testes em dinamômetro antes de ser montado na carroceria. Apesar desse trabalho artesanal e do design obsessivo, a Bugatti produziu apenas 139 unidades, e mais uma vez, a empresa enfrentou a falência. No entanto, o trabalhador diário da Ebony, em sua curta vida, deixou uma marca imortal no mundo, incutindo neles a impressão de que, se você construir o supercarro mais complexo e ousado, é isso que você obtém. O quinto carro foi o Porsche Gogoo. Este modelo não foi construído simplesmente para atender aos regulamentos do Grupo B de Rally, mas sim uma declaração da Porsche, mostrando ao mundo, até onde nossa tecnologia pode ir. Na época, a Porsche não se importava com custos, e cada componente era construído com as mais altas especificações. Começando com um motor boxer de 6 cilindros refrigerado a ar, adicionou cabeçotes refrigerados a água, turbocompressores duplos sequenciais, bielas de titânio e válvulas preenchidas com sódio, produzindo impressionantes 450 cavalos de potência com 2,8 litros em 1986. O sistema de gerenciamento do motor era tão avançado que ajustava automaticamente a pressão do turbo com base na pressão do ar e na temperatura. Mas a verdadeira inovação foi o sistema de tração integral, PSK. Ele oferecia 6 modos selecionáveis para se adequar à situação de direção e um computador que ajustava a distribuição de torque da frente para a traseira em tempo real com base nas condições da estrada, cálculos repetidos centenas de vezes por segundo. A suspensão podia ser ajustada eletronicamente em altura e rigidez, e sensores em cada roda detectavam e respondiam ao movimento da carroceria. Os freios, numa época em que a maioria dos supercarros usava discos simples, eram um sistema de ponta com abraços, rotores perfurados e pinças de 4 pistões. A carroceria era construída a partir de uma mistura de alumínio, Kevlar e plástico reforçado com fibra e, com uma bandeja inferior plana e aerodinâmica ativa, alcançava um impressionante coeficiente de arrasto de 0,31. A velocidade máxima era de 314 km por hora, tornando-o o carro de rua de produção mais rápido do mundo na época de seu lançamento. Apesar do prejuízo com cada unidade, a Porsche vendeu este modelo por 225 mil euros. Mesmo assim, apenas 292 unidades foram produzidas, todas montadas à mão por artesãos habilidosos. O Porsche 959 era mais do que um simples carro, era uma obra-prima, personificando a filosofia da Porsche de incorporar tudo o que é possível com tecnologia. Não é exagero dizer que todos os supercarros subsequentes tomaram emprestado elementos deste modelo. O quarto carro é o Vector Vite, indiscutivelmente o mais americano de todos os supercarros fabricados nos Estados Unidos. E por americano, quero dizer uma ideia ousada e maluca que desafia o bom senso. Jerry Weigert não queria apenas construir um carro veloz. Ele era obcecado em construir um caça de rua, e conseguiu. Em seu coração está um motor V8 biturbo small block, com virabrequim e pistões forjados pela Road Engineering, e uma pressão de turbo tão potente que poderia inflar um Zeppelin, produzindo 625 cavalos de potência e 1120 Nm de torque. O sistema de gerenciamento do motor é uma ECU Bosch de última geração, que lembra um carro de Fórmula 1. A transmissão era ainda mais bizarra. Enquanto os supercarros normalmente ostentam câmbios de várias marchas, o Vector Vite usava uma transmissão automática de 3 velocidades modificada. Com tanto torque, disse Weigert, você não precisa de mais marchas. A primeira marcha podia atingir 145 km por hora, a segunda, 225 km por hora, e a terceira, mais de 320 km por hora. O interior lembrava a cabine de um caça.
Todos os painéis eram revestidos de fibra de carbono e alumínio usinado, e o painel de instrumentos consistia em displays eletroluminescentes de nível aeronáutico. Os bancos eram fixos, exigindo ajustes nos pedais e no volante, não no assento. Até a chave de ignição era um cartão magnético que precisava ser inserido em uma ranhura central. A carroceria era feita de fibra de carbono e Kevlar para uma construção ultraleve, enquanto o interior era rígido graças a um chassi de alumínio em formato de colmeia. As portas não se abriam simplesmente. Suportes pneumáticos permitiam que elas se movimentassem para cima e para a frente simultaneamente, e os retrovisores laterais eram montados em suportes separados que se estendiam a partir da coluna A. A posição normal era normal demais para a Vector. Apenas 22 carros foram produzidos, e cada um levou 6 meses para ser construído. Na época, ele era vendido por 450 mil euros, o que equivaleria a quase 1 milhão de euros hoje. Mas quem comprou este carro não estava comprando apenas um supercarro, estava comprando a fantasia de Jerry Weigert de um supercarro de caça americano. O terceiro carro é o Jaguar XJ220. Sua gênese é uma história cinematográfica. Não era um projeto comum, mas sim um projeto não oficial da Kunkun Works, concebido por engenheiros da Jaguar em seu tempo livre. O plano original era para o supercarro definitivo, um motor V12 e tração integral. Mas a realidade se mostrou dura. A contabilidade interveio, e o modelo final de produção foi um V6 biturbo com tração traseira. Mesmo assim, o carro continuou sendo um feito insano de engenharia exagerada. Um V6 de 3,5 litros, inspirado no carro de rally Metro 6 R4, equipado com 2 turbos Garrett, produzia 542 cavalos de potência. O bloco apresentava um revestimento úmido de alumínio e os cabeçotes dos cilindros apresentavam um projeto de fluxo cruzado com 4 válvulas por cilindro. Os turbos eram refrigerados por radiadores dedicados, e os intercoolers eram tão grandes que exigiam entradas de ar separadas. O chassi era feito de uma estrutura de alumínio colmeia colada, uma tecnologia que parecia fora de lugar na indústria aeroespacial da época. A carroceria também era feita de alumínio, com painéis remendados à mão sobre tábuas de madeira, muito parecido com a montagem de um caça Spitfire. A suspensão usava geometria emprestada de carros de corrida, com molas traseiras internas para economizar peso desnecessário. Os freios eram enormes, discos ventilados de 13 polegadas com pinças de 4 pistões da AP Racing. Mas a verdadeira engenharia excessiva estava nos detalhes. O tanque de combustível tinha uma estrutura de célula de borracha como a de um carro de corrida, e o sistema de escapamento tinha nada menos que 4 conversores catalíticos para atender às normas ambientais. As rodas eram de magnésio, de 17 polegadas na dianteira e 18 polegadas na traseira, e um conjunto de pneus Bridgestone especialmente desenvolvidos custava $3.000. A Jaguar planejou originalmente fabricar 350 unidades e vendê-las por $290 mil cada, mas produziu apenas 281, gerando prejuízo em cada uma. O motivo era simples: mesmo com esse preço, não conseguiram recuperar os custos de desenvolvimento. O XJ220 deveria provar que a Jaguar poderia competir com a Ferrari e a Porsche, mas acabou servindo como uma lição sobre o quão caro e difícil pode ser construir um supercarro. O segundo carro é o McLaren F1, a obra-prima de Gordon Murray e talvez o carro de rua com a engenharia mais exagerada de todos os tempos. Este carro não apenas expandiu os limites, ele desafiou o próprio conceito. Em seu coração estava um V12 de 6,1 litros naturalmente aspirado, construído pela BMW Motorsport. Sem turbos ou superchargers, 12 corpos de borboleta alimentavam o ar, produzindo 627 cavalos de potência. O compartimento do motor era revestido com folha de ouro de verdade, simplesmente porque o ouro é o material mais eficiente para refletir o calor. O sistema de admissão usava um plenum de fibra de carbono, um design que parecia ter sido tirado diretamente do carro de F1. O chassi foi o primeiro carro de rua a apresentar uma estrutura monobloco totalmente em carbono. No entanto, não se tratava apenas de carbono comum, mas sim de material da mais alta qualidade, pré-impregnado autoclavado de nível aeroespacial. A suspensão utilizava braços duplos em toda a extensão, mas não havia barras estabilizadoras. A filosofia de Gordon Murray era simples: se você precisa de barras estabilizadoras, você projetou a geometria errada desde o início. A direção era puramente mecânica, sem assistência hidráulica, e os freios eram de carbono cerâmica, um avanço para 1992.
O layout central do banco do motorista não era apenas para exibição, era o resultado de uma busca por distribuição de peso e visibilidade perfeitas. As portas diédricas não eram apenas para exibição, mas tinham um design funcional, projetado para permitir fácil entrada e saída através da ampla soleira. Até o kit de ferramentas era feito de titânio, incluía um conjunto de malas Louis Vuitton personalizado e a tampa do motor era tão complexa que exigia ferramentas especiais para ser aberta. Mas o mais incrível é que todo esse excesso de engenharia realmente funcionou. Velocidade máxima de 385 km por hora, tempo de 0 a 96 km por hora de 3,2 segundos e tempo de 0 a 160 km por hora de apenas 11 segundos. Esses recordes permaneceram inquebráveis por mais de uma década. A McLaren construiu apenas 106 F1S, cada um levando quase 3 meses para ser concluído. Com um preço de $1 milhão na época, a McLaren nunca lucrou com o projeto. Este carro não era um empreendimento comercial, mas uma lenda nascida da pura ambição da engenharia. O primeiro carro a conquistar o primeiro lugar foi o Mercedes-Benz CLK GTR, indiscutivelmente o carro com engenharia mais exagerada dos anos 90. Não era um carro de rua, mas um protótipo de carro de corrida Le Mans com placa. A Mercedes só precisou construir 25 exemplares para o campeonato FIA GT, e o resultado foi uma verdadeira loucura sobre rodas. Em seu coração estava um V12 de 6,9 litros, produzindo 604 cavalos de potência e 775 Nm de torque. Mas este não era um motor de corrida ultrassensível, era um motor monstruoso, baseado no bloco M120 usado no Classe S, com um diâmetro interno maior e componentes internos ajustados para a corrida. Tudo era puramente específico para a corrida: pistões forjados, bielas de titânio, um sistema de cárter seco com tanque de óleo separado. O sistema de escapamento era até ventilado pela parte superior do carro por um simples motivo: era legal. A transmissão era uma manual sequencial de 6 velocidades, mas não uma moderna de dupla embreagem. As trocas de marcha exigiam um levantamento manual do acelerador, e a embreagem era de carbono-carbono, específica para a corrida. O diferencial era do tipo autoblocante com força de bloqueio ajustável, projetado para tração em circuitos em vez de na estrada. O chassi era um monocoque de fibra de carbono com gaiola de proteção integrada, e a suspensão empregava braços duplos e molas e amortecedores push-rod para uma geometria de corrida perfeita. O carro também tinha altura ajustável, e a aerodinâmica incluía uma asa traseira ativa que variava a força descendente dependendo da velocidade e da frenagem, gerando mais de 360 kg de força descendente em altas velocidades. O interior era extremamente leve, reduzido ao mínimo. Bancos de fibra de carbono, volante removível e, surpreendentemente, ar-condicionado. Até a Mercedes sabia que dirigir aquele monstro no trânsito sem ar-condicionado seria uma tortura. O painel de instrumentos era digital e as luzes de troca de marchas lembravam as de um carro de corrida da NASCAR. Apenas 25 CLK GTR de rua foram produzidos, cada um custando $1,5 milhão, e mesmo assim a Mercedes ainda teve prejuízo. Mas o lucro não era o objetivo. O objetivo era dominar o campeonato Fiat GT, e essa missão foi cumprida com perfeição desde o primeiro ano. Esses 25 carros de rua eram simplesmente o passaporte para uma lenda. Estes 10 carros provam que os anos 90 foram a última era de ouro da engenharia desenfreada. São pura loucura da engenharia, construídos antes que as regulamentações de emissões se tornassem tão rigorosas quanto são hoje, antes que os padrões de segurança em caso de colisão obrigassem os carros a serem mais pesados e antes que os acionistas exigissem lucratividade de cada projeto. Estes carros nasceram de engenheiros que se concentraram na possibilidade, não na lucratividade. Talvez nunca mais vejamos carros como estes. Qual destes carros você adicionaria à sua garagem dos sonhos? Conte para a gente nos comentários abaixo. E se você gostou deste mergulho mais profundo no mundo da superengenharia, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação.